Ô, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. O filme The Night House recebeu apropriadamente em português o título de A Casa Sombria. E ele é um daquelas narrativas que é cheia daqueles temas gatilho, viu? Suicídio, luto, depressão. Então algumas pessoas têm que tomar cuidado. Apesar de ser muito sombrio, ele tem alguns momentos de humor, só que esse humor é usado como arma dessa personagem que está em luto e dessa personagem que está vendo coisas, ou não, porque ela bebe muito também. Então, por exemplo, o marido dela se suicidou. A maneira como a gente aprende a forma dele ter se suicidado é em uma troca verbal entre ela, que é professora, e uma mãe de aluno que vai lá encher o saco pedindo nota. Isso sei muito, já passei muito por isso. A aluninha que não faz nada, mamãe só quer a nota. Ela dá o roteiro usa muito espertamente essa troca dialógica em que ela vai assim desconcertar a mãe para passar para a gente a informação de que o marido se suicidara, tá? Então ele tem esses elementos. A Rebecca Hall, que é a atriz principal, ela domina o filme, né? O range, né, o espectro de emoções que ela tem que passar por esse filme vai desde esses momentos de humor malvado até desespero, medo, melancolia, enfim. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Ele não é um terror espalhafatoso, ele é mais um drama que pode ser sobrenatural. Estou dizendo pode ser porque eu não vou falar nada na primeira parte do vídeo. Depois, ao final, farei uma sessão de spoilers, avisando antes quando vai começar, porque eu vou dar a minha versão do filme. Que eu tenho certeza que pode haver várias diferentes da minha e ou complementares à minha, tá? Basicamente, a gente tem uma mulher que está se recuperando ou está experienciando o luto de uma morte brutal do seu marido que estourou os miolos com uma arma. E essa mulher parece que começa a ter alguns fenômenos que parecem ser sobrenaturais. Só que ela está bebendo muito e às vezes o que ela viu, pegadas ou uma coisa, sei lá, fora do lugar, depois a gente vê que não está assim. Então a gente não sabe, na verdade, você vai ter que assistir o filme para saber o que está acontecendo, né? E daí ela vai começando a descobrir algumas coisas do marido dela, né? Um livro lá com algumas coisas meio que podem ser de magia e outras coisinhas. E o filme parece que vai para um caminho, mas ele não vai para esse caminho, não. Ele vai para um outro caminho e depois ele vai para um outro caminho e ele surpreendeu quietinho, mas não tanto, várias vezes. É um grande filme de suspense, de um thriller psicológico, sobrenatural, sei lá como você quer chamar, e no qual tem uns efeitos especiais, né? Uns efeitos de ilusão óptica, com umas coisas espectrais, assim, que são perturbadores, e tem jump scares que funcionam e precisam estar. Jump scares, sabe aquele barulhão BAM! Que os filmes hoje em dia colocam? Mas geralmente assim, a personagem está andando no corredor, aí você já até sabe quando vai acontecer o jump scare, né? E aí geralmente 9 entre 10 vezes é uma coisa que não tem nada a ver com a trama. Aí não. Ocorreram acho que uns dois jump scares, que foram momentos em que eu não esperava mesmo, mas eram pertinentes com a trama. Aí, pode usar, jumpscare é um filme de terror, ou ele tem que assustar, tá? E aí você vai tendo essa moça com poucas personagens, ela tem a melhor amiga, tem o caseiro, tentando resolver esse problema tão grande da vida dela, que é o luto. Ele é devagar, ele é quietão, então ele não é para todos os públicos, por mais de um motivo, tá? Por causa dos gatilhos, porque ele não tem fogos de artifício, às vezes ele mais intui do que explicita, mas é um bom filme de suspense, terror, slash, drama, blá, 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 blá. E spoiler!
Bom, imagino que quem ficou aqui, eu tô dando, às vezes dou um tempinho mais, uma vez um espectador diz assim, nossa, eu estava lá fazendo tal coisa, ele veio um tombo, correndo, e ainda acabei pegando spoiler. Então, por isso que eu faço isso aí, tá? É assim, gente. É uma espécie de premonição, sabe aquele filme Final Destination? Com pós-doc, com pós-doutorado. Porque lembra que no Premonição era pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, viram uma morte de perto, mas escaparam, só que por pouquíssimo tempo, porque depois a morte vai pegar. É o que aconteceu com a Beth. Lembra? Vamos colocar em ordem cronológica, né, o que acontece. Quando Beth era adolescente, ela morreu por 4 minutos. E aí ela diz que ela não viu nenhuma luz no fim do túnel, ela viu nada. Isso em inglês depois lá vai ser importante para a minha interpretação. Ela viu nada. E aí quando ela casou com o maridinho dela, lá que a amava, ela era bem diferente do marido, porque o marido falava, não, não é isso. Ele acreditava em alguma coisa depois no pós-vida. E ela não. Aí quando esse marido então se suicida, porque ele construíra uma casa, se você prestar atenção, a casa né, meio labiríntica e tal, construir uma casa, essa mulher fica doida, por que esse homem... E aí ela vai descobrindo, né, esses livros que parecem magia, lembra? Que tem algumas anotações de labirinto, ela descobre a casa depois, que é invertida em relação à casa dela, que parece um labirinto, e aí a gente vai montando quebra-cabeça. Isso aí são formas de tentar enganar esse espírito. E tem aquele bilhete que ele deixa para ela. Você tem razão. There is nothing. Nothing is after you, né? Ao pé da letra você tem razão. There is nothing. Há nada. Nada está atrás de você. Esse nada deve ser o espectro na minha leitura. O nada que ela viu lá é a criatura, é aquele espectro que aparece, é a morte. E aí, como ela não acreditava nisso, esse nada, esse espectro, tentava pegá-la através do maridão que acreditava. Só que ele amava tanto a Beth que ao invés de matar a Beth, ele matava outras mulheres. Ele virou serial killer. Lembra que ela encontra naquela casa do lago lá, labiríntica, os corpos. Então ele, marido dela, lutou até quando pôde. Tá vendo como o filme vai mudando, né? A gente acha que no começo é um fantasma e que é o fantasma dele, mas a gente vê que não é o fantasma dele. A gente acha que ele é uma coisa, mas ele se matou para proteger ela. O filme vai cortando as nossas expectativas. Então esse cara havia se matado porque como último recurso ele achou. Bom, se o nada, se esse espectro não tiver a mim como condutor para tentar pegar a Beth, então ela está salva. Por isso, então, que ele se suicidou. E aí, o que acontece? Quando a Beth começa a ter essas interações, ficar sonâmbula com o fantasma e tal, ela acaba caindo de novo nesse mundo fantasioso e consegue até vencer o nada, né, o nothing, o espectro, através da melhor amiga. Então a solidariedade. Essa melhor amiga funciona como um anjo da guarda, né? Ela salva a Beth. Mas se você prestar atenção, ao final do filme, o espectro está no bote. Ou seja, você pode driblar a morte um pouco, mas ela vai te pegar. O que importa é que você viva com os seus amigos, com solidariedade, né? É a ajuda mútua do ser humano que vai poder fazer com que você talvez passe um pouco de bom até a morte chegar. Essa é a minha interpretação do filme, né? Deve ter várias outras. Eu achei esse filme bem legal, bacana mesmo. Tchau.